Como gerenciar um escritório de projetos? Como a gente pode organizar as informações de forma que a gente consiga expandir o nosso negócio, aumentar o número de projetos e, com certeza, começar a ter mais lucros. Pessoal, eu fui buscar algumas ferramentas que me auxiliassem na minha organização aqui do escritório, na minha coordenação dos projetos, né? na organização das informações que a gente precisa ter de cada cliente, de cada necessidade do cliente ali, para a gente estar computando isso no projeto. E são muitas coisas, são muitos detalhes, e a gente precisa de uma forma organizada e padronizada, de forma que todo o escritório, todo mundo que trabalha aqui comigo, saiba como fazer, como organizar isso. Pensando nisso, a gente foi buscar uma plataforma, fui procurando algumas opções, dentre elas eu encontrei a Projetools. Foi a que melhor me atendeu e é, para mim, a plataforma mais completa que a gente tem para estar utilizando nessa área de escritório de projetos. Eu vou estar mostrando para vocês aqui ao longo do vídeo um pouco da funcionalidade dessa plataforma, tá? A interface dela como que é, mostrar algumas áreas aí que a gente tem na plataforma. Ela é muito básica, porém completa. Ela tem tudo que a gente precisa para o nosso momento atual, em termos de gerenciamento de armazenamento de dados do cliente, contrato, a fase de orçamento e principalmente a fase também de fluxo de caixa. Então a gente tem receitas ali na plataforma, despesa, a gente consegue alocar a despesa para qual projeto foi, então é excepcional. A gente conseguiu também um bônus, tá? A gente tem aqui um código promocional aí para vocês que eu vou estar passando, tá? É bem interessante. Ela também tem um recurso de teste, tá? De 7 dias aí para você testar a plataforma. E a gente vai estar mostrando agora ao longo do vídeo um pouquinho dessas funcionalidades aí para vocês. Bom, vamos lá. Vou mostrar então para vocês, começando aqui pela interface de dashboard. É um panorama bem rápido, bem tranquilo mesmo para estar mostrando o básico. Depois a gente vai tratando um pouco mais específico mesmo de cada item dessa plataforma, que ela é muito boa, prática. O mais importante para mim aí foi porque é prática demais, então a gente já consegue vir preenchendo de forma tranquila, não exige tanto tempo da gente, que a gente está projetando, não podemos perder tanto tempo com a parte administrativa, então isso aqui agiliza demais mesmo, tá? Então vamos lá. Então nessa parte de tarefas aqui eu vou mostrar para vocês, uma vez que você criou o projeto, criou tarefas que devem ser feitas no projeto, você consegue ver quais que estão em aberto ainda, qual que estão sendo trabalhados, qual que estão sendo feitas, né, no momento, quais que já foram vencidas, que você está atrasado aí com as suas entregas, e qual que vence hoje. Então é muito legal essa parte de dashboard aqui também, que você vai te dando uma noção geral de tudo. Então a parte de projetos também você consegue ver quais projetos, né, quantos projetos estão em andamento, quantos estão em orçamento, quantos que estão parados, ou então que foram cancelados, né, foram destratados aí contigo. Então é muito legal nisso também. Essa parte de órgãos públicos, acontece o seguinte, a plataforma ela tem alguns documentos pré-preenchidos já, né? Que de modo que quando você vai lá e cadastra, você faz preenche os dados do seu cliente, o local da obra, do projeto e tudo mais. Aqui, para quem trabalha com projeto de aprovação aí em prefeitura, né? Projeto de arquitetura, aprovação em prefeitura, essa parte que tem umas documentações que você tem que entregar junto, você consegue ter um modelinho já de documento que você vai lá e gera automaticamente já, né? E você ele já preenche automaticamente, ele busca os dados do cliente que você preencheu, já documenta isso tudo, aí você só fala para ele que foi protocolado, tal data, alimenta aqui, né, na plataforma, e ele vai te mostrar nesse item aqui. Então tem 3 projetos aí que já foram protocolados, tem 2 ainda que não foram protocolados ainda, alguns que estão parados. Então tem toda essa parte também que é bem legal. A gente aqui no escritório não utiliza, porque a gente trabalha só com projetos elétricos, hidráulicos, bombeiro e ar-condicionado, mas para quem trabalha com essa parte também agiliza demais. Aqui a parte financeira também, ele vai te mostrar quais receitas que você tem para receber no mês, você já recebeu, né? E que você tem a receber na data que você tá visualizando. Despesa é a mesma coisa, né? Despesas a pagar ainda do mês, despesas pagas do mês já, e despesas que vencem na data de visualização aí do seu dashboard. Aqui de conta é porque você consegue separar por conta. Então, se você tem conta no Banco do Brasil e uma conta no Itaú, você consegue visualizar separado por contas aqui. Tá? É bem legal. Então, vamos lá. Bom, vamos começar cadastrando clientes. Aqui você vai colocar todos os dados dos clientes, onde você... os campos básicos, né, de preenchimento. Então, nome, contato seria se você tem, de repente, está fazendo um projeto de tal pessoa, só que o seu contato é de repente, um engenheiro de execução de obra,
né? Um arquiteto que está gerenciando a obra aí. Então você consegue salvar também isso. Então tem todos os dados pessoais aqui. O endereço é o dele, tá? O endereço atual do cliente, não o endereço da obra. A obra é em outro lugar que você vai preencher o endereço. E essa parte aqui que eu acho muito legal, que é a parte onde você fala por onde que chegou até você o cliente. Isso aqui ao longo do tempo você vai tendo esses dados são muito importantes. Por exemplo, você tem um parceiro que sempre te indica, você sabe que parceiro, esse é um arquiteto, por exemplo, que sempre te indica, você já sabe que ele trabalha em BIM, que ele te manda um projeto redondo, projeto bem compatibilizado com a estrutura, que você pode agilizar, que você consegue até reduzir talvez o preço para fechar esse projeto, porque você sabe que recebe um material muito bom. Aqui também, você consegue fazer uma anotaçãozinha de tipo, algo bem particular desse cliente, o que que houve, você consegue escrevendo aqui uma história do que vai havendo, né? Acho que é bastante válido isso também. Então, cadastramos os clientes. Aqui em profissionais, a gente consegue cadastrar colaboradores. Isso aqui vai de acordo com o plano que você fechar, né, do Projetus. Tem vários planos ali, valores mensais, né? O meu plano é o intermediário, se eu não me engano, que eu tenho direito a ter 4 colaboradores, né, contando comigo. Então, são 4 acessos. Sou eu e mais 3. Então, vamos cadastrar um aqui de exemplo. Colaborador 1 aqui. Isso é muito legal também. Você consegue cadastrar o colaborador e determinar para ele qual é o nível de acesso, né, de informações que você vai fornecer para ele. Então, ele pode ser um acesso de proprietário, onde ele vê toda a parte financeira também, né, despesa, receita e tal, ou ele vai ser um colaborador mesmo, que ele vai ver só a parte de execução, né, de elaboração dos projetos mesmo. Então, você consegue colocar também todos os dados dele. Aqui vamos preencher um e-mail, porque senão ele não deixa a gente salvar. É esses que estão em negrito são informações que ele não deixa a gente avançar se não preencher. Esse controle de horas é muito show essa parte que tem na plataforma. Por quê? A gente vai colocar um valor só de exemplo aqui, né? R$ 10 a hora do colaborador 1. Isso daqui, quando você vai lá e cria o projeto, você determina a sua equipe, quem que vai trabalhar, vou determinar que projeto tal, eu vou mostrar mais à frente, tá? Mas só para explicar esse campo. Ó, no projeto X, o colaborador 1 está trabalhando, está desenvolvendo. Eu vou criar as fases do projeto para ele, então a gente vai ter projeto preliminar, projeto pré-executivo, projeto executivo. E dentro disso eu coloco tarefas. Nessas tarefas, na hora que o colaborador ele vai dando play nela, então eu vou começar a trabalhar, vou dar play nessa tarefa, ele vai fazendo. Na hora que ele começa lá no início do projeto e na hora que você finaliza, você tem todo um histórico de quanto custou em horas os seus colaboradores para elaborar aquele projeto. Isso não tem preço a gente ter essa informação, a gente ter esse controle para a gente ter essa ideia se um projeto deu prejuízo, se o projeto foi bem lucrativo. Com isso a gente vai analisando ao longo do tempo, a gente vai vendo determinado tipo de projeto é mais lucrativo, outro já é mais complicado. É muito show isso, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Bom, vamos cadastrar fornecedores agora. Fornecedores também a gente consegue cadastrar e é muito bom isso, porque a gente vai ter no banco de dados depois. É espetacular a gente ter esse acesso fácil, né? Prático, rapidinho. Você entrou aqui, você acessa pelo aplicativo no celular, pela internet, você consegue visualizar tudo isso. Então, cadastrar um fornecedor, por exemplo, aqui. Aqui também você pode colocar, por exemplo, em observações, você já pode colocar os dados bancários para você fazer os pagamentos, né? Você pode colocar já o Pix da pessoa, né? Do empreendimento que você vai ter sempre fazer os pagamentos e tal. É muito legal. E quanto antes a gente começa a organizar rotinas, padronizar a forma de trabalho, padronizar informações, melhor. Então, isso aqui eu achei fundamental. Quando eu estava procurando uma plataforma nesse sentido, eu achei a Projetus. Eu falei, cara, é isso que eu preciso porque o custo-benefício é muito bom e vai me padronizando. Então, se amanhã ou depois eu contratar uma pessoa para fazer a parte financeira aqui do meu escritório, eu consigo monitorar tudo que está acontecendo, consigo padronizar, essa pessoa vai ter uma forma de trabalho, né? Então, isso é muito legal. Bom, falando aqui da parte de projetos ainda, né, a parte administrativa e não financeira por enquanto. A gente já tem cliente cadastrado, profissionais, fornecedores. Então a gente vai vir aqui agora e vamos criar um projeto. Projeto a gente tem como cadastrar projetos de orçamento ainda, isso é muito legal também. Então você tem um panorama geral de quantos orçamentos seu ainda estão em aberto, estão rolando, a gente está guardando informação do cliente, se ele vai fechar ou não. A gente tem tudo isso no dashboard também, né?
vai estar aparecendo aqui para a gente, olha lá, projetos de orçamento, andamento e tal. Então, vamos criar um projeto aqui para a gente dar uma olhada. Adicionar um projeto. A gente tem vários itens já pré-cadastrados, a gente consegue cadastrar ou editar isso daqui, tá? Vou colocar um projeto hidráulico e um elétrico. Certo. Responsável técnico. Responsável técnico. Eu aqui, diretor do escritório. Responsável do desenvolvimento do projeto, colaborador 1. Cliente, é o cliente X. Isso aqui, tudo na hora que você estiver preenchendo, esqueceu de preencher, você já pode vir aqui, clicar aqui, você já vai preencher na hora. Nome da obra, residência. Daniel e Carla, por exemplo. Aí a área, 600 metros quadrados de obra. Aqui também, prazo, qual que é o nosso prazo aí de entrega. Seu projeto aí que você determina se ele está em orçamento, se ele já foi concluído, o andamento, isso aqui a gente coloca agora. Vou deixar em andamento aqui mesmo. Aqui sim é onde a gente coloca o dado, endereço da obra mesmo. Aí também ele busca, ele tem um sistema de busca, já vai lá e busca. Então é muito legal também, agiliza bastante. E aqui os dados, né, RT que você emitiu, matrícula, alvará, tudo isso você consegue fazer. E você consegue colocar notas. Isso aqui fica salvo também. Então é muito legal isso. Você consegue vir criando e agilizando, né, organizando as suas informações. Então, aqui você consegue colocar, por exemplo, ó, apenas misturador com monocomando, todos os chuveiros são elétricos, ó, apenas um chuveiro elétrico na casa, enfim, várias situações aí que a gente vivencia nos nossos projetos, né? Salvar o projeto, aí ele abre essa aba exclusivamente de edição dos projetos, tá? Na parte de projeto mesmo. Então, cliente X, ó, residência Daniel e Carla, e aqui a gente tem todos os itens, né? A gente está na guia geral, a gente consegue adicionar mais disciplina de projetos, né? Para tá colocando aqui. Aí a gente já vem aqui no cliente, a gente tem acesso a toda a informação dele, né? Pessoais mesmo do cliente, cadastrados, que você preencheu lá atrás. Aqui, programas de necessidades, é o seguinte, a gente já tem alguns padrões que vêm na própria plataforma Projetools e a gente consegue criar os nossos. Esse programa de necessidades seria um checklist de entrada de projeto. Então isso aqui é sensacional, cara, para efeito de padronizar, que é o que eu sempre pego no pé, falar que a gente tem que buscar sempre isso. A gente consegue padronizar um documento, consegue mandar para o cliente, né? Você já vem aqui, já pode imprimir, ele assina tudo que ele determinou. Então, eu vou querer. Esse daqui, para ser sincero para vocês, eu não uso, tá? O padrão da Projetos eu não utilizo. Eu utilizo um que a gente tem no escritório, inclusive, a gente que do template já até recebeu isso, já tem lá nos nossos arquivos lá, né? E é, por exemplo, se ele vai querer água quente ou não, se ele vai querer que a gente já preveja pressurizador, mesmo que não for necessário, né? De acordo com o dimensionamento, mas por gosto mesmo. Por opção, já que é um pressurizador, a gente já tem lá esse campo. Se ele vai fazer reaproveitamento de água de chuva ou não, você consegue jogar todo esse documento para cá, tá? O próprio suporte da Projetos muda, né? Você vai mandar um documento Word, eles vão incorporar isso para dentro do software aqui da plataforma e vai ficar tudo salvo aqui dentro. Uma vez que você fez, ele fica salvo, você consegue, a sua própria equipe consegue acessar aqui e ver as informações que devem constar nos nossos projetos aí ou não. Então é muito legal. Aqui na equipe você vai montar, como a gente já lá atrás do preenchimento do projeto já colocamos que o colaborador 1 é o responsável pelo desenvolvimento e o Thiago que é o responsável técnico, então já está aqui, mas eu consigo adicionar mais gente, depois é que não tem cadastrado, mas você consegue colocar que ele vai fazer, né? Se ele vai ser, ó, projetista hidráulico, aí é tal pessoa, projetista elétrico, é tal pessoa. E assim a gente organiza todo o fluxo de informação. Uma vez que a gente cadastra isso, tá? Ó, o colaborador 1, ele no acesso dele na plataforma, ele já sabe, já aparece para ele apenas os projetos que ele está envolvido. Então, no dashboard dele lá vai aparecer só o projeto que ele está cadastrado, Residência Daniel e Carla. Se a gente tivesse vários outros projetos aqui, mas o colaborador 1 só está fazendo um, então não aparece para ele. Então é muito legal isso. Aí na parte financeira, é muito show de bola também, porque no cadastro do projeto, você consegue vir aqui cadastrar orçamento. Então, por exemplo, tem R$ 2.000 projeto hidráulico. Então, já aparece lá, está previsto daqui, né? Orçado, R$ 2.000 projeto hidráulico, 2.300 projeto
elétrico. Tá vendo que só te aparecem essas duas opções, né? Foi porque a gente cadastrou que apenas esses dois projetos estão inclusos nesse caso, né? Para esse cliente, então a gente cadastrou isso lá atrás. Então, ok. E essas informações são fundamentais porque você consegue ver o que você orçou, depois você consegue ver o que você já recebeu, seria aqui no caso da receita. Vou até colocar aqui. Você coloca quanto você recebeu, quanto ainda fica em aberto, ele vai te dando todos esses números, tá? A conta eu não cadastrei nenhum, vamos cadastrar aqui já agora. Adicionar aqui tipo de conta, conta corrente, descrição, conta saúde. Agência, operação, enfim, vários itens. Saldo inicial também é fundamental, tá? Você preenche, porque a partir dali você vai conseguir sempre deixar o seu caixa, né, o real lá que está no seu saldo bancário, lá na sua conta, alinhado com todas as receitas e despesas que você lança aqui na plataforma. Então isso é importantíssimo que você lance que está lá correto, né, a data que você está atualizando esse saldo, e através disso você não consegue mais mudar. Então beleza, cadastramos aqui, conta Itaú, está cadastrado. Vamos selecionar aqui que o recebimento foi na conta Itaú. Tipo foi à vista, vencimento hoje, pagamento hoje, valor 1.600 foi pago. Já automaticamente aqui, né? Como a gente preencheu aqui, já coloca que já foi pago. Descrição, parcela, 1 de 2. Forma de pagamento, Pix, salvar. Beleza. Aí ele já fala, ó, a gente tem recebido 1.600, o orçamento foi 4.300. Ele está falando que está a receber zero, porque eu precisaria de colocar uma previsão de recebimento. Então, vem aqui em conta Itaú, tipo a prazo, no dia 25 de janeiro já, né? Eu não vou colocar data de pagamento porque ainda não aconteceu. Então, ele vai ficar como previsto. O valor, 2.400. Parcela, 2 de 2. Pix também. Aí, agora já fica, tá vendo? A receber, 2.400. Aí ele fica até esse histórico. Por exemplo, o orçamento foi passado 4.300, só que a gente fechou por 4. Então teve R$ 300 de desconto. Fica isso já documentado aqui também. Tarefas é o seguinte: a gente vai ter os dois projetos, hidráulica e elétrica, a gente consegue criar fase de projeto, tá? A gente consegue criar um padrão, então todo projeto que você criar novo, ele já vai ter pré-cadastrado as fases que você criou na configuração da plataforma. Por exemplo, aquilo lá que eu falei, né? Projeto preliminar, projeto pré-executivo, projeto executivo. A gente consegue fazer isso, consegue criar a tarefa. Fazer até dia 19. Responsável é o colaborador 1. Tarefa, orçamentos, esgoto. Prioridade alta. Consegue também elencar por prioridade, então também é bem legal isso. Então já tem cadastrado ali também a tarefa. Isso aqui também é a mesma coisa, se você tem um projetista responsável pela hidráulica e outro pela elétrica, as tarefas, né, só vai aparecer para cada um que você colocou. Então, colaborador 1 vai ver só as tarefas dele. Colaborador 2 vai ver só as tarefas que está responsabilidade para ele. Tá? Horas trabalhadas. A gente consegue, tá vendo que tem um play aqui, ó? Na hora que o colaborador 1 aqui vier começar o dia dele, der um play lá que ele está executando essa tarefa de lançamento de esgoto, vai contabilizar. Vai ficar contabilizando, beleza? Depois a gente consegue vir aqui pegar um relatório de horas que foram trabalhadas nesse projeto. Com base nesse relatório, a gente consegue. Aí, tá vendo? Eu não consigo dar play, só o responsável. O responsável é o colaborador 1. Se eu vier aqui criar outra tarefa para mim, né, para o Thiago, checar interferência. Tudo, né? Prioridade média. Aí, esse aqui é para mim, aí eu consigo dar play. Tá contando o tempo. Olha lá, tá vendo? Aí eu vou trabalhando, 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 finalizou meu dia, ou então parei de trabalhar nessa tarefa. A gente tem que lembrar de vir aqui pausar, horas trabalhadas, eu consigo vir aqui e ver no relatório, olha lá,
trabalhei de tal dia, de tal hora a tal hora, custo está zerado porque eu não cadastrei o meu custo mensal, né? Mas isso daqui é sensacional para a gente que está buscando padronizar, buscando ter um controle de informação, controle de projetos, é essencial esse tipo de coisa. Então é muito legal isso. Aqui em arquivos, é o que eu tinha dito sobre alguns requerimentos já padrão, que já vem na própria plataforma. Então, por exemplo, você tem um requerimento de aprovação, de alvará, de habits, contrato. Esses contratos aqui, por exemplo, é contrato mesmo de elaboração dos projetos. Esses daqui é o que já vem da plataforma, né? São básicos, tá? São padronizados aí, já vem para todo mundo que assina essa plataforma, já recebe. Eu coloquei os meus. Então, eu montei e quando eu preencho tudo lá do cliente, né, os dados dele, os dados do projeto, e o financeiro, né, o orçamento, por exemplo, e receita e tal, você consegue já prever tudo isso e montar um arquivo, por exemplo, contrato pessoa física já sai automaticamente. Então é sensacional isso daqui também. É uma das partes que mais tem me ajudado a agilizar meu dia a dia aí no escritório. Órgãos públicos é aquele item que eu falei sobre projetos que você dá em andamento, você tem uma parte aqui da plataforma que te dá uma informação para você ver em situação que está, como que está o processo, você consegue documentar tudo isso, tá? Tá vendo? A data que você protocolou, a data que você deu entrada, né? A data que você tirou, qual que é o número do protocolo, enfim, dá para você colocar muita coisa aqui, tá? Aí tem um gráfico de trabalho, né? De horas trabalhadas, qual foram as atividades, esses gráficos também são muito legais, muito bom isso. E tem relatório. Relatório é como que funcionou, como que foi, quem que trabalhou, um relatório com os dados básicos da obra, né, do projeto, como que foram de horas trabalhadas, né, como que foi, você vai ver esse custo, por exemplo, uma vez que você vai lá e tira o relatório no final do mês, você consegue ver qual que foi o custo do projeto. Aí você lança o salário, por exemplo, do colaborador já rateado, né? Então você coloca o salário da pessoa é 4.000, por exemplo, ele trabalhou 4 projetos diferentes. Então você consegue vir em relatório, ver quanto foi o custo de cada projeto e lança a despesa dentro do projeto. Então com isso você vai ter quanto está custando realmente a elaboração de tal projeto. Isso é sensacional. Então falamos aqui na parte de projetos, né, da parte de cadastro de clientes e tudo mais. Não fomos ainda para a parte tanto financeira, mais especificamente financeira aqui da Projetus. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, pessoal, para não ficar muito longo, embora já tenha ficado, mas eu vou dividir nessas partes, tá? Então, daqui a pouquinho vai sair o próximo vídeo, que é falando sobre a parte mais financeira mesmo, tá? Em relatórios, configurações aqui também, algumas coisas que dá pra gente fazer. Beleza? Então, curta o vídeo se você gostou da dica, se você gostou da apresentação aí da plataforma, curta o vídeo, compartilha. Comenta aí se vocês acharam interessante mesmo essa plataforma, se vocês têm até alguma ideia para a gente estar implementando aqui na Projetus, beleza? Um abraço.